Olá, sejam todos bem-vindos ao Band Entrevista. Agosto Dourado, mês de incentivo à amamentação materna. Estudos da década de 80 revelam que a amamentação exclusiva até os 6 meses de idade reduz em 13 vezes o risco de morte por diarreia e em 3,6 vezes o risco de morte por infecção respiratória no bebê. Uma das explicações está justamente na composição única e mágica do leite da mãe, que fornece os nutrientes necessários ao crescimento da criança e tem substâncias capazes de protegê-la contra infecções. Trabalhos mais recentes mostram que o impacto positivo da amamentação permanece ao longo da vida adulta, influenciando fatores como tendência à obesidade, o QI, a escolaridade e até a renda. E o melhor, a amamentação faz bem também para as mamães, que ficam mais protegidas contra o câncer de ovário e de mama, por exemplo. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com a coordenadora das políticas de aleitamento da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Miriam Santos. Miriam, muito obrigada pela sua participação aqui. Que honra recebê-la. Muito obrigada eu pelo convite, da gente poder estar falando de um assunto tão importante. Pois é, tão importante para todos nós, né, que já fomos crianças, para a humanidade como um todo, né? Dizem que o leite materno é o alimento mais completo que existe, isso é verdade? Isso, é o alimento mais completo, e porque ele é espécie específico, e na realidade a gente poderia falar assim, não existe leite materno, existe leites maternos. Por quê? Durante o dia, ele muda a sua composição, ele muda, por exemplo, quando o bebê está precisando de mais água, quando o bebê está precisando de mais defesa, quando o bebê está precisando de mais nutrientes para crescer. Então, ele vai mudando conforme o desenvolvimento e a necessidade da criança. Que interessante. Então, vamos lá. A recomendação é que até os 6 meses de idade do bebê, o leite seja o único alimento daquela criança. E quando a gente fala o único, não precisa nem de água e nem de chá, de absolutamente nada. É isso? É isso. Uma coisa importante é o seguinte, primeiro, que quando você dá água, você dá chá, você ocupa o espaço do estômago do bebê, que é pequeno, com esse produto. E aí, na hora que ele vai mamar menos. E a outra questão é que ele tem tudo o que ele precisa no leite materno. Então, ele não precisa de outras fontes de alimentos. Eu cito aqui um exemplo, eu consegui, né, amamentar, meu filho mamou até os 4 anos de idade. Parabéns. Obrigada. Recebi algumas críticas, porque a gente que é mãe, a gente recebe crítica por tudo, por estar amamentando, por não estar amamentando e tal. Eu queria falar um pouco sobre as mãezinhas que têm dificuldades, né? Muitas param nesse processo porque enfrentam algumas dificuldades que elas existem. Queria que você falasse um pouco sobre essas dificuldades e se elas são superáveis. Sim. Primeiro, as mulheres, desde a gestação, ela precisa tirar todas as suas dúvidas, sabe? Dúvidas, angústias que elas têm em relação à amamentação. Porque existe muito mitos, né? Muitas ideias. Por exemplo, existem mulheres que falam assim, na minha família ninguém amamentou, então eu não vou conseguir também. E às vezes ela precisa de apoio na gestação para isso. Existe dificuldade na pega, às vezes o bebê não pega de forma adequada, aí isso vai fazer pequenos machucados, que chamam fissura. Isso é dolorido, isso dói, né? Isso é ruim para a mãe. Às vezes, no momento da pojadura, que a gente chama, que é a descida do leite, que acontece por volta de 3, 5 dias depois que o neném nasceu. Desce muito leite, ela não sabe como fazer, como retirar esse leite para tentar fazer... Aí fica duro, dói. Fica duro, dói, ela pode ter desconforto, pode ter febre, né? E tudo isso é do excesso de leite. Então, essa mulher ela precisa ser apoiada nessa decisão da amamentação. A gente também precisa orientar os companheiros, orientar as avós, orientar as famílias. Por quê? Às vezes, ela está naquele momento tão singular da vida da mulher, que é esse momento de ter um filho, que para cada filho é um momento único, né? É um momento que é daquela dupla, e às vezes tem muitos palpites, faz assim, faz assado.
E, de repente, ninguém para e olha para ela e fala assim, Renata, o que você quer? É verdade. O que eu posso fazer para te ajudar? E, às vezes, é coisa simples. Ela vai falar, eu preciso que, na hora que eu estiver amamentando, você traga água para mim. Eu preciso que, na hora que eu estiver amamentando, você faça tal coisa. Então, às vezes... eu preciso ficar confortável, né? Nesse momento. Eu preciso... Entendeu? Então, às vezes, a gente precisa olhar para essa mulher e perguntar, o que você quer? E, a partir daí, a gente vai conseguir ajudar ela, conseguir apoiar ela nessa decisão. Às vezes, a gente vê... E com o trabalho da comunicação, você é jornalista, você sabe disso, às vezes a gente trabalha como se fosse um mundo cor-de-rosa, como se não houvessem dificuldades. Existem, mas elas podem ser superadas, a mulher pode ser apoiada e ela pode conseguir esse desejo dela. O principal de tudo isso da amamentação é a mãe querer. É verdade. Tá? E assim, a amamentação, ela possibilita vários ganhos para a criança e para a mãe. Sim. Mas isso tem que ser uma coisa que também dê conforto para essa mulher. Ela se sinta bem com isso. Apesar, eu sempre falo isso e muitas pessoas falam, apesar da amamentação ser um direito da criança, isso não é uma obrigação da mãe. Perfeito. Ela precisa se sentir bem com isso. E para ela se sentir bem, ela precisa ser esclarecida. Ela precisa saber como que ela vai conseguir fazer para que o bebê pegue de forma adequada para não machucar. Ela precisa saber, por exemplo, que quando o bebê nasce, logo após o nascimento, se ele e a mãe estiver bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar ele em contato com a pele da mãe. Colocar os dois lá e deixar que a própria natureza vai agir. Sim, sim. Aos pouquinhos, o bebê ele começa a se movimentar, ele começa a procurar, ele caminha. É verdade, foi o que aconteceu comigo. Mas, às vezes, tem mulheres que, assim, pensam assim, o bebê nasce, ela já vira. Mas ele não vai tomar banho? Vocês vão levar ele para fazer algum cuidado? Porque, na cabeça dela, isso ninguém falou para ela que isso era importante. Então, a gente precisa esclarecer isso. Esse momento único, essa primeira hora de vida, que todos os outros procedimentos, pesar, medir, fazer vacina, pode esperar. Não é uma coisa necessária para aquele momento. E assim, Miriam, é tão interessante isso que você está falando, porque quando você foca nisso e você realmente está atenta, eu acho que assim, é uma das coisas mais prazerosas do universo, é você poder dar de mamar para o seu filho, né? É um momento único, assim, você poder olhar para a carinha dele. O meu já está grande, já tem 12 anos, mas eu nunca me esqueço desse momento, porque é muito prazeroso, assim, é um momento único de mãe e filho. E eu recomendo, porque tem dores, tem dificuldades, mas quando você consegue superar essas barreiras e você descobre esse momento, não tem preço, né? E a outra coisa, por exemplo, existe aqui, ser mãe é padecer no paraíso. Não é. Não é. Ser mãe é ser feliz no paraíso. Então, você precisa de ajuda. Sim. Se amamentar está te causando dor, a gente precisa resolver. Sim. Eu não posso amamentar chorando, eu não posso sentir dor, ou não posso amamentar de forma obrigada. Então, eu preciso saber como fazer isso. E eu quero que a gente dê essas dicas para as mãezinhas daqui a pouco, tá bom? Então, Miriam, nós falávamos sobre algumas dificuldades que algumas mãezinhas têm na hora de amamentar. Tem mãezinhas que reclamam que o bico do peito, né, fica ferido. O que elas podem fazer? Existem, como você falou, existem alguns mitos, existem algumas coisas que dão certo. Já ouvi falar que você colocar no sol, né, essa parte do seio para pegar sol, isso funciona, não funciona? Na realidade, nos trabalhos científicos que a gente tem hoje, demonstra que o fato de uma ter feito isso e não ter feito não tem influência nenhuma no futuro. Certo. O que precisa, por exemplo, me descobrir grávida, fazer uma boa sustentação da mama com um bom sutiã, porque a mama vai se desenvolver durante a gestação, né? Procurar informações e quando o bebê nascer, a primeira coisa é deixar esse contato da mãe com o bebê e, se for necessário, a gente auxiliar. Toda vez que a mãe colocar o bebê para mamar,
uma coisa que é importante. O corpinho do bebê está virado para a mãe, porque ele vai estar com a coluna retinha. Certo. Tá? A boquinha do bebê voltada para direto para a auréola, que é essa parte escura do peito. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai abrir a boca e vai pegar essa parte escura. Importante. Na parte de cima pode sobrar. A parte de baixo tem que estar toda dentro da boquinha do bebê. E aí, às vezes, a mãe pode pegar no queixinho e abrir um pouquinho o queixinho, que ele vai conseguir pegar tudo. Perfeito. Tá? Porque é a mandíbula inferior que vai para frente e para trás, com a ajuda da língua, para ele poder mamar. Isso são dicas simples. Outra coisa, por exemplo, que às vezes machuca. Ele está mamando, tal, e aí, por algum motivo, a mãe quer tirar eles do peito. Né? É sempre importante ela pegar o dedinho mínimo, colocar na boca do bebê, entre a gengiva e o peito, e abrir para ele tirar. Porque senão, se você tirar de repente, ele vai continuar grudado, porque ele quer mamar, quer continuar. Quer mamar, e aí vai machucar. Sim. Né? E a gente sempre fala assim, doeu, tá errado. Aí a gente tem que tirar, acalmar o bebê um pouquinho e colocar de novo. Se ela não conseguir consertar, ela tem que procurar um profissional de saúde que possa orientá-la para que ela consiga amamentar. E a Secretaria de Saúde tem esse trabalho de orientar, inclusive ir para as casas das mamãezinhas, né? Nós temos nas nossas unidades básicas de saúde, temos nas nossas maternidades, com os bancos de leite e postos de coleta, onde nós temos visitas diárias na internação e temos também ambulatórios de amamentação. Uma das grandes coisas que as pessoas pensam dos bancos de leite é que, como a palavra é banco, você vai lá, deposita para depois retirar. Como se fosse só a parte da coleta que fosse importante. Não. A nossa maior missão é apoiar essas mulheres e essa família na decisão da amamentação. E aí, muitas vezes, quando a gente auxilia ela na amamentação, ela passa a ser uma doadora. Bacana. Ou, se ela não consegue, é a pessoa que mais faz propaganda para a gente. Que legal. Então, é essa a nossa real função. Então, a gente tem ambulatórios que funcionam de segunda a sexta, né? Para esses atendimentos de amamentação de porta aberta. Você falou aí sobre a questão de doação. O leite materno, ele salva vidas mesmo dos bebezinhos, né? Por quê? Se ele é o melhor alimento para qualquer criança, imagine essa criança que está internada dentro de uma UTI neonatal, que por algum motivo, neste momento, a sua mãe não pode fornecer o alimento para ele receber o leite humano. Ele vai receber muitas fontes de energia, de crescimento, de desenvolvimento e de defesa. Então, é de extrema importância que as mulheres que estão em casa, que estão amamentando, que doem leite materno, que se disponham a ser doadoras, independente da idade do bebê. Desde que ela esteja amamentando, ela pode ser uma doadora. Um pote de leite materno pode alimentar até 10 bebês. Nossa! E nessa época de pandemia, como é que está sendo essa doação? Então, nessa época de pandemia, uma das coisas que a gente fez foi rever as nossas práticas e aí a gente viu que a gente já tinha umas práticas bem rigorosas. Então, a gente reviu as práticas e também nos adequamos, por exemplo, o Corpo de Bombeiro Militar faz a coleta, né? E aí, existia, assim, os bombeiros fazem até hoje, mas as doadoras esperavam eles em casa, dentro de casa, com café, outras eram suco, eu não sei o quê, bolo. E hoje, pelo distanciamento social, a gente não está fazendo mais isso, né? Então, a gente pega na porta da casa dela. É o 93, né, dos bombeiros, né? Isso. E uma coisa importante que a gente viu, nesse período da pandemia, a solidariedade das mulheres tem sido incrível. Bacana. Porque a gente tem conseguido manter os nossos estoques para poder suportar os nossos 250 bebês por dia. Entretanto, em alguns momentos da pandemia, muitas mulheres estão sendo acometidas. E, às vezes, a gente precisa de um volume maior para essas mulheres. Para a gente poder dar para esses bebês
para que até essa mulher tenha essa tranquilidade, né? Então, esse bebê fica internado. Então, é importante isso. Toda mulher que está amamentando é uma potencial doadora de leite materno. Ela pode entrar em contato com a gente através do 160 opção 4 ou do Amamenta Brasília, que é o site onde ela mesma faz o cadastro. E esses dias eu estava reparando nisso. Sabe os horários que as pessoas mais acessam a Amamenta Brasília para fazer o cadastro? É de madrugada. Caramba. Que eu acho que é o momento que ela está tranquila e tal, aí ela vai lá e faz o cadastro dela. Ou o bebê está mamando e ela está acordada. Então, aí nós entramos em contato com ela. Aí lá tem todas as orientações, né? Sobre os Isso. cuidados. Entramos em contato, confirmamos, marcamos a visita do bombeiro para levar o kit, né? Porque a gente fornece todo o material, tá? O vidro, o gorro, a máscara e faz as orientações também. Porque é uma coisa que depois que você pega o jeito, é uma coisa até fácil, mas no início pode ser um pouco mais trabalhoso. E o que é importante? Não vai faltar para o filho dela. Na realidade, o filho dela vai estar dividindo este alimento dele que sobra com outras crianças. Perfeito. Miriam, nós falávamos e falamos aqui sobre as inúmeras vantagens do leite materno para a criança, mas são vantagens inúmeras também para as próprias mães, né? Por exemplo, a gente falou aqui sobre a diminuição da possibilidade da mulher contrair câncer de ovário, de mama. E uma coisa muito prática que eu também senti na pele é que, assim, é óbvio que diante desse momento, muitas mulheres engordam e faz parte, né, do processo gestacional, mas muitas também emagrecem no processo que você está fazendo, você está dando, né? Você está amamentando o seu filho, né? São vários, né, fatores, né? Isso faz parte do processo da amamentação, igual você faz tudo. É da gestação, se preparando para isso, e da amamentação. Então, a amamentação facilita a mulher voltar ao seu peso pré-gestacional. Então, isso é uma coisa muito legal. É muito interessante. Né? É muito interessante. A amamentação também, existem trabalhos provando que as mulheres que amamentam têm menos risco de desenvolver um diabetes tipo 2. Tá? A mulher que amamenta, existe um trabalho recente que saiu, tem menos risco de ter doença coronariana. Então, são vários benefícios que ao longo do tempo a gente vai saber. Lógico que nós que fazemos a amamentação, a gente sempre vê o lado bom, mas as pessoas precisam realmente ter comprovação. Igual é aquele trabalho que você falou no início, né? Sobre aumento de renda, aumento de escolaridade. Esse é um trabalho lindo que foi feito no Brasil, que é uma das maiores coortes do mundo, que é acompanhamento. Foram feitos em Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde acompanhou crianças que nasceram na década de 80 até eles completarem 30 anos. Interessante. E a maioria dos indivíduos sendo consultado todo ano. Então, todos esses dados são reais, são de pessoas reais mesmo, né? Então, é de extrema importância isso. Este mês do Agosto Dourado, nós estamos focando, né, na Semana Mundial da Amamentação, que é feito pela UABA, que é uma aliança em prol do aleitamento, né, no mundo. Tem mais de 160 países que vão comemorar no mesmo período, de 1 a 7 de agosto. O Brasil, que é um pouco mais avançado, a gente colocou até o dia 31, mas o foco deste ano é a proteção. Então, a proteção legal do aleitamento, onde as mulheres têm que ser informadas dos seus direitos, da licença maternidade, dos seus direitos de amamentar em público e não ser constrangida, do seu direito, por exemplo, uma mãe que é CLT, que teve um bebê prematuro, né? E que o bebê ficou internado mais que 14 dias, ela já tem um direito legal, que foi o Supremo Tribunal Federal deu esse direito para ela, o próprio INSS já reconheceu isso, de que a licença maternidade dela comece apenas após a alta do bebê. Muito interessante. Tá? Isso as mulheres é importante, ela precisa saber. A mulher precisa saber também que se ela tem 4 meses de licença maternidade, ela tem direito de 2 intervalos de 30 minutos para manter a amamentação do seu filho até a criança ter 6 meses,
Então, tudo isso é de extrema importância. Existe uma luta nossa, a nível nacional, para estender a licença maternidade de 6 meses para todas as mulheres. E eu acho que a licença paternidade também é muito pouca, né? É de 5 dias, né? E as empresas cidadãs, isso pode ser estendido até 20 dias. É porque ela precisa também, né, desse suporte. Sim. Uma coisa interessante que você falou aí é porque, assim, existem certas mentiras que muitas vezes contadas, as pessoas enganam as pessoas, fake news e tal. A indústria, né, como um todo, do leite, enfim, industrializado e tal, ele quer, de uma certa forma, colocar que o leite industrializado, ele voltado para o bebê, ele faz bem, ou até comparar com leite materno, mas nada se compara com leite materno. Nada se compara, porque é um alimento único que é disponível naquele momento para aquela necessidade do bebê, um alimento inteligente. E aquele alimento que está na lata, não vai acontecer isso. É lógico que a gente sabe também que pode ter algumas situações Sim. que a gente precisa lançar mão disso. Sim, okay? Não tem opção. Entretanto, o que a gente batalha muito, né? A gente batalha para que não existe o marketing abusivo, a propaganda abusiva, que é aquele negócio que te ilude a comprar aquele produto. Não, é a mesma coisa. Não é. Por mais que eles tentem fazer isso, eles não vão nunca conseguir essa inteligência, que é o que seu bebê precisa agora, eu vou fornecer. Né? Isso é importante que as mulheres saibam disso. Ninguém quer, por exemplo, proibir ninguém de vender nada. A gente apenas precisa que isso seja feito de uma forma ética, de uma forma correta, para não prejudicar ninguém. Porque a gente tem que pensar que essa criança é o nosso consumidor mais vulnerável. Porque ele não fala, quem é que vai falar por ele? Somos nós que estamos na defesa do aleitamento materno. E assim, se tiver escolha, não existe nada mais econômico, né, viável e saudável do que o leite materno. Agradeço demais a sua participação aqui, viu? Muito obrigada. Tenho certeza que muitas mãezinhas foram esclarecidas com a sua presença aqui. Nós estamos assim, disponíveis para todas, tá? Desde a gestação até o desmame. Que às vezes as mães precisam de ajuda para desmamar os seus bebês. Muitas têm dúvidas. Está disponível para poder esclarecê-las. E é importante que a amamentação é uma responsabilidade de todos. Nós não podemos querer que isso seja apenas uma responsabilidade da mulher. Temos que a família, a sociedade, o Estado, todos têm a sua parcela de responsabilidade. E lembrando, como você falou, que a amamentação, além de fazer um benefício para a criança hoje, vai fazer um benefício no futuro. Ele vai ter menos risco de ter obesidade, hipertensão, diabetes. Você já pensou na economia do sistema de saúde? Com menos pessoas obesas, com menor número de diabéticos e com menor número de hipertensos? Então, é um investimento que essa família faz, que essa mulher faz, que na realidade se reverte para toda a sociedade. Com certeza. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Obrigada a você pela essa grande acolhimento do Agosto Dourado. Maravilha. E você é um grande exemplo de que isso é possível. Que honra, obrigada. E o Band Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana, use máscara. Até sábado que vem. Tchau, tchau.